Rapaziada, nós vamos fazer um estudo aqui no tempo gráfico de 120 minutos, falando sobre as confirmações desse tempo gráfico, né? E se as confirmações das falhas, como o Premissas fala, se elas têm algum significado, se elas funcionam de fato, e quando elas acontecem, será que elas cumprem o que elas fazem, né? Então, é um estudo nesse sentido de gráfico parado, lógico, para a gente entender o que a gente está falando aqui. Tá bem? Então, nós vamos pegar dois períodos aí para trás, vamos fazer um backtest rápido, só para a gente nos conscientizar do poder de uma falha confirmada. Tá bem? Mas antes de começar, meus amigos, se você gosta do conteúdo do Premissas, da maneira que esse operacional se desenvolve, tem um treinamento aí que vai começar agora na próxima segunda manhã, né? Dia 21/7, tá bem? O link eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você tiver interesse em participar desse treinamento, vai ter uma duração de 60 dias, com duas aulas semanais e algumas aulas gravadas conceituais sobre o operacional, fique à vontade, tá bem? Então, dito isso, nós vamos fazer o nosso backtest aqui, só para a gente estudar e fortalecer uma ideia de falhas e suas confirmações, detectando quais filos que a gente está trabalhando, tá bem? Vou gravar esse estudo, tá, rapaziada? Vamos lá? É, Vejam só, eu vou pegar aqui 2 meses aqui para trás, lá em janeiro e fevereiro, bem longe. Aqui. O estudo é rápido mesmo, tá, pessoal? O estudo é bem rápido. Qual vai ser o estudo, Nando, que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui os 120 minutos e nós vamos fazer juntos aqui um backtest, pessoal. Nós vamos fazer um backtest aqui. No sentido assim, nós vamos ver as falhas que o 120 vai fazer, confirmadas, e a gente vai ver se aquelas falhas deram resultados ou não. Eu não vou entrar em detalhes de entrada. Se tiver uma falha confirmada que não foi para frente, não vou saber por que que não foi, não vou lá estudar a razão daquilo, não é isso. A gente vai pegar as falhas confirmadas, detectando as fibras que a gente está olhando aqui, para a gente enxergar que se o 120, quando ele confirmou aquela falha, se ele fez, se o trade funcionou. Não vou entrar em detalhes se deu para entrar, se você conseguiu pegar a operação ou não, não vou falar nada disso. O sentido é assim: pegar a falha, enxergar o alvo e ver se aconteceu. Tá bem? Vamos fazer juntos isso, com base em falhas confirmadas do Premissas. Antes de começar, o que é uma falha confirmada do Premissas, né, pessoal? Que a gente já sabe. É quando nós temos uma tentativa de rompimento e não vai, isso aqui é o famoso arroz com feijão. E quando a gente tem um gatilho devolvido, uma FIBO, né, uma razão devolvida, confirmada, que ele gera um alvo. Isso é uma falha confirmada, isso é uma falha confirmada. Ponto. Ok? Eu não quero saber se o preço, se não deu entrada, se quando errou, eu não vou. A tela tá pequena aí, tá falando? Ah, eu tô com a tela a primeira tela minha aqui. Deixa eu mudar de tela então, tá bom? Eu vou mudar de tela. Vou ter que descompartilhar, tá? Me dê um minuto aí. Ficou maior agora? Tá bom agora, rapaziada? Agora ficou, não. Tá aparecendo Tá. 120 aqui. Então tá bom, vamos voltar lá onde a gente estava. Vocês entenderam o que nós vamos fazer aqui, rapaziada?
Entenderam, Sim, né? sim. O Perfeito, propósito do Nando. estudo, né? Uhum. Então tá bom. Positivo. Então tá bom. Pessoal, quando vocês estão com tempo, assim, peguem um tema do Premissas, qualquer que seja o tema dele, e procurem no gráfico, pessoal, validar aquilo que a gente fala. E quando não acontece, veja lá por que que não aconteceu, qual a razão, entendeu? Importante isso. Bom, vamos lá. Começando aqui no dia 2 de janeiro. Vou pegar um movimento nosso do 120 aqui. Vou pegar a fibra. Eu tinha este gatilho aqui, certo, pessoal? Esse movimento aí. Perfeito? Formou o Perfeito. primeiro gatilho. Aham. Formou. Aí, então vamos agora fazer o nosso estudo a partir daqui agora. Detectando as fibras e vendo se a gente vai ter alguma coisa. Muito bem. Então eu tenho um movimento de baixa aqui, perfeito? Quando eu tenho um movimento de baixa, eu detecto as razões, né, pessoal? E faço as minhas linhas, perfeito? Não é assim que a gente faz? Correto. Isso mesmo. Pois é. Então, quando eu detecto as linhas, então eu vou botar elas aqui. Oxigênio. Aqui. Aí. Muito bem. Então, está aqui uma razão, está aqui a outra razão. E aí eu percebo que ele subiu, falhou e confirmou e deu o nosso alvo, correto? Correto. Pronto. Então, a primeira operação do primeiro dia do ano, olhando a confirmação do 120, nós tivemos. É claro, né, pessoal, que esse é um tempo grande, a confirmação aconteceu no último candle do dia, e no outro dia só foi você esperar a falha e fazer sua venda. Perfeito, rapaziada? Então, vamos continuar. Eu estou fazendo do 120, pessoal, porque é melhor, né? Tem poucas operações, mas elas ficam claras, é mais fácil de enxergar, né? Com essa Aí eu confirmação, tenho. ele poderia Ah, subir até aqui também, né, Nando? A confirmação valeria, né? poderia, mas a Sim, gente tem que esperar o quê quando confirma com o verde? Se fosse um 10 minutos, não tinha que esperar o 1 subir, pagar, falhar e descer? sim. Então aqui a gente espera quem subir, o 10 subir, falhar e Descer. descer. Isso. Claro que poderia vir aqui, Isso. obviamente. Poderia vir aqui, obviamente. A Tá confirmação ainda bem? estaria valendo, né? Mesma coisa. Estaria valendo. Tá certo? Certo. Que O lá problema é que pode, aqui em cima nós teríamos um teste antes para ele descer para cá, né? Obviamente. ele Para pagar a FIBO, criaria um ele tinha alvo. que falhar, testar, tentar, ou falhar sim, né? Um dos dois. Correto? É o que o Perfeito. Premissas explica, né? Então, alvos, Isso. testes, aí tranquilo. Então, vamos para outra FIBO do 120. Então, aqui tu passou um dia sem fazer a operação. Se você não vendeu, você está esperando nova falha, confirmação do 120 e tal. Muito bem. Então, nós vamos aqui, o preço desceu, ok? O preço desceu. Nós temos aqui, vamos ver se ele vai dar alguma oportunidade. Houve uma falha, né? Houve uma falha. Houve uma confirmação, ok? Houve um teste, ok? Aqui ele não desenhou aquele desenho que vai nos levar para o topo dela. Por quê? Porque ele ficou abaixo do micro, não foi isso? Né? Isso. Ficou Olha só, abaixo do Marco. micro. Então ele não nos deu a oportunidade do próprio 120 dizer que o preço ia para lá. Ele testou e que ficou aqui sim, mas não foi aquela confirmação como a gente enxergou aqui, perfeito? Aqui você ia precisar dos tempos menores para saber se ele ia tentar. E tudo certo. Passou. Não consegui fazer. Não, tá bom. Então deixa para lá. Não deu certo aqui. Não foi possível fazer este tipo de operação com base no 120, tá certo? Não foi possível.
Certo. Então, perfeito. Vamos lá. Vamos para o próximo. Próxima FIBO, essa daqui. Vamos ver se essa daqui deu oportunidade da gente fazer uma venda nela. Vamos lá. Aqui, opa, volta. Aqui, nós vamos pegar a razão desse cara aqui. A razão dele, a macro vai estar aqui, correto? Isso, A macro perfeito. vai estar aí e a micro vai estar aqui. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Lá em cima, Nando, que tipo de venda nós poderíamos ter lá em cima? Que tipo de operação? Vamos ver. Quando o preço subiu, isso aqui, esse cara aqui, ou esse cara, lembra que esse cara aqui não havia sido testado ainda, né? Também. Vamos lá, vamos estudar se esse preço fez alguma coisa que pudesse nos dar uma oportunidade de pegar essa venda aqui. Tá certo? Vamos lá, vamos botar uma linha. Este cara aqui, pessoal, este um aqui, ele é um gatilho ou não? Ele é um gatilho. Ele é um gatilho. Muito bem. Então eu vou botar uma linha nele. Vou botar outra linha nesse cara aqui. O 120, ele confirmou para mim entrar por conta dessas linhas aqui, pessoal, ou não? Não, né? Não confirmou. Ele fez uma falha. Alguém poderia ter confirmado para cair, mas esse aqui não confirmou, né? Ele ficou para cima. Caiu, sim. Depois, com a abertura do gap, tudo bem, né? Ele poderia, a gente pensar em venda, porque o gap poderia desenhar o que aqui, pessoal? Arroz com feijão, né? Mas, enfim, não confirmou também. Não confirmou, não? Tá bom. Então, não é uma operação de confirmação do próprio 120. Ponto. Nós estamos procurando as confirmações no próprio 120. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos de novo aqui para baixo. Aí o preço desceu, não deu para entrar lá pelo 120, tudo bem. Aqui embaixo, olha só. Quando houve esta falha aqui embaixo, na razão, e o preço confirmou com esse, ele caiu? Caiu. Aonde era o alvo? O Aqui. número 4. Vamos ver se ele tinha testado isso daí. Não tinha testado. Então, nós tínhamos um alvo para vir aqui, né? Como o 120 ele é generoso com a gente, ó, deu 300 e tantos pontos, o alvo, só para chegar no alvo. Mas ele, provavelmente, quem entendeu do premissas, bateu a meta nesse dia aí. Aí, ele faz o quê? Vamos para a próxima FIBO. A próxima FIBO minha é essa aqui, Ele inverteu a tendência aí, né, já. já. A próxima FIBO minha é essa daqui, correto? Certo. Cuja razão está O aqui, 2. correto? Eu não preciso dizer que quando fechou o dia nós já tínhamos a confirmação da falha, sim ou não? Estava confirmado. Isso. Então, quando ele sobe, faz uma falha, a probabilidade nossa é de Descer. Lá é o teste, né, descer. Nando? Lá é o teste, obviamente. Então, veja que lindo que é o negócio. Mais uma confirmação que o preço funcionou e ainda buscando nós no ponto exato da Melhor, entrada. melhor ponto de venda ainda. Isso. Certo, pessoal? Vamos continuar. Deu 3 operações aqui até agora só, confirmadas. 3 ou 4, não sei. No 120, né? Até agora. Estamos no dia 10 de janeiro agora. Aqui nesse dia aqui. A minha FIBA é essa aqui. Ok. A minha FIBA é essa aqui. Então, aqui eu tenho a FIBO, ok? Eu tenho o ponto de venda, 1, 2. Perfeito? Esses são os meus pontos de venda. Correto? Aí o preço vai. Vamos lá. E logicamente que aqui também é um ponto de venda. Todo mundo, aqui não, desculpe.
O gap fez algum rompimento? Fez. Então é o gap que é o ponto de venda aqui, né? Fechou aqui. Aqui o gap é o ponto de venda, correto, pessoal? O micro é o gap, o macro é o ciclo, né? Esse, o micro é o gap e aqui é o macro, tá bom? Ó, aqui tem um gatilho verde aqui, ó. Certo, pessoal? Ó, aqui tem um gatilho verde, tá bom? Ó, esse movimento é assim, ó. Vamos lá. Esse movimento é assim, ó. Aqui tem esse candle aí, tá bem? Então, imaginário, né? Então, aqui tem uma linha também. O preço não foi lá, não, mas tem a linha aí. Vai dar mais ou menos aqui nessa região e tá tudo certo. Então, tá bom. Vamos lá, então. Continuemos. Aí o Ô, preço Nando, vai. Oi. deixa eu tirar uma dúvida com você. No caso aqui, você falou dessa falha confirmada aqui do 4 e o 5, que é o preço é para cair, certo? Uhum. Só que quando abre o candle 1, tem esse gap de alta aqui, que forma um candle. Uhum. Esse gap aqui, positivo, ele não anula essa confirmação aqui? Não, não, não. Ele vai anular se ele ficar aqui em cima. Daí ele vai confirmar a falha e vai subir. Mas ele está fazendo um teste aqui. Essa falha é para levar para o ponto de venda. Enquanto se o 120 fechar aqui, ele vai confirmar a falha. Aí ele vai tentar ir para cima de novo. Então eu posso adotar essa Claro, informação para. Ah, tá, beleza. Show de obviamente. bola. Valeu, obrigado. Pessoal, a leitura da pré-análise não muda até fechar o 120. Eu falo isso todo dia para vocês. Eu não mudo a minha leitura. Eu não mudo, até que o 120 feche. Posso tomar 30 stop com essa informação, mas eu não mudo. Só vou depois que o 120 fecha, eu mudo meu patamar de pensamento. Tá bom? Bom, continuemos. Correto. Até porque o próprio gap aqui, ele não está confirmando nada da falha aqui. É só um gap. Alguém está confirmando ele? Não. É só um teste. Seria a confirmação possível se eu tivesse fechado aqui em cima e o gap abrisse aqui. Mesmo assim, essa confirmação era para levar aqui. No ponto de venda. É, exato. Tá bom? Lembre-se do teste. Não há falha sem teste em todos os pontos que o preço tende a cair. Ok? Vamos lá. A não ser que ele faz isso. Ele não vá testar e simplesmente caia. Aí tudo bem, né? Vai fazer o quê? Então, continuemos, pessoal. Agora eu estou nessa fibra aqui. E o preço subiu, não me deu a confirmação lá, não foi possível entrar. Ele falhou, não confirmou para subir. Daí ele desceu e confirmou. Percebam, confirmou, está confirmada a falha, vocês estão vendo aqui, pessoal? No outro dia o preço abriu, continuou embaixo. O que que ele faz? Foi de novo tentar subir. Mas a tua ideia já era o quê? De queda. Venda. Assim Até a que o mínima 10 do preço. minutos falhasse e confirmasse, o preço ia fazer o quê? Descer. Se nesse movimento, olha como entra premissas aqui. Se a fibra do 10 minutos é de alta aqui, a hora que ela inverte, o que que o preço vai fazer? Vai pagar a fibra. Então, tranquilo, mesma coisa. Funcionou, Fernando, tá bom. Então, mais um trade de fibra aí, perfeito. Outra aqui agora. A outra fibra agora. Estamos nela ainda, ó. Continuamos nela aqui. Não mudou a fibra ainda não. Não teve nenhuma fibra para baixo ainda. Aí o preço aqui, ele fez a falha. Ó, eu não contei esse arroz com feijão aqui ainda, né? Isso aqui é da retração, correto? Isso é uma falha confirmada também. Tá bem? Eu esqueci de olhar aqui. Ó, isso aqui é uma falha confirmada. O preço iria para o alvo da venda, na pré-análise. Entenderam, pessoal? Muito bem. Depois, continuemos. Aqui falhou, veio pagar a FIBO, tranquilo. Ó, e veio pagar no outro dia, né, pessoal? Ó. Então, vamos agora para outra aqui. Nós estamos neste movimento aqui agora. Micro. Tentou pagar uma vez,
Tentou vir de novo, não foi. Muito bem. Ele deixou um rompimento, falhou, e o que que ele fez aqui? Confirmou. Confirmou. Se eu já tinha testado aqui tantas vezes, o próximo alvo que eu tinha era aqui, né? Esse ponto aqui. Mas ele se mandou. Muito bem. Mais uma compra tranquila que a gente tinha aí. Vamos lá agora. Aí a FIB inverteu aqui, né? A FIB inverteu. O que que ela fez com a FIB maior aqui agora? Confirmou. Isso, confirmou. Outro trade do 120. Vocês estão entendendo, rapaziada? Os estudos aqui, o que nós estamos se propondo a fazer aqui? Ó, continuemos aqui agora. Ah, subiu, Nando. Agora a nossa FIBA é essa daqui, ó. Vamos lá. Tá aí. Vamos lá. Muito bem. A minha FIBA é essa. O que que aconteceu aqui, pessoal? Uma falha para cair, Vai cair um não é pouco mais. verdade? Isso. Quando deu essa falha aqui, a nossa ideia era o quê? A hora que ele falhar, ele vai vir para cá, certo? Isso. Certo. Né? Não veio. Não sei o que aconteceu, mas ele não veio aqui. Eu não sei se ele subiu aqui e depois você conseguiu vender e se proteger, não sei, ou tomou um stop, não sei o que aconteceu. E não vou olhar esses detalhes não, tá? Eu só quero dizer que esse aqui é uma falha para o preço trazer aqui. Primeiro aqui, que ele não havia testado, e aqui, correto? Correto. Então, não aconteceu dessa vez. Primeiro caso nosso que não aconteceu. Tá bom. Mas, como o 120 é um grande tempo, obviamente que aqui tinha uma fibra do 10 minutos que você ia achar uma falha para tentar vir aqui, ou não. Aí dá para ver que ele deve ter falhado nos menores, a impulsão, não é? Para depois É, subir. como é, Deve ter pago é o que eu digo a vocês. O Premissas, ele é demasiadamente assertivo, mas muito assertivo, mas muito assertivo. Mas não é 100%. E se você usa todos os parâmetros dele para fazer o trade, você consegue se livrar de um possível stop desse aqui, tranquilamente. E às vezes, dependendo do range, até esta falha aqui te permite você fazer uma meta. Vamos ver qual é o tamanho do range aqui? Olha aqui, ó. Essa subida e essa descida deu 400 e tantos pontos reais. Você poderia fazer a meta, pessoal, comprando pelo 10 e ainda vendendo a falha para tentar chegar aqui, ó. Tranquilamente. Mas sabendo o que você estava fazendo. Quando eu estou comprando, eu estou esperando, se tem um alvo do 10, eu estou esperando o 10 pagar, estou esperando o 10 falhar para vender. E você sabe o que você está fazendo. Né? Você sabe o que você está fazendo. A probabilidade era de vir para cá. Mas não veio. O que eu posso fazer? Nada. Então, Não, uma observaçãozita. Seria a intenção disso, a probabilidade de descer ou só de pagar a de baixa para depois subir de novo e pagar a de alta? Visto que ela estava numa macro de alta, não é? não, para mim, isso aqui foi uma falha para levar o preço aqui, ó. Ok. Tá? Mas como ela Para já abriu mim, em era uma gap, falha para abriu testar. abaixo, Até o teste era no gatilho da impulsão, ele falhou aqui para levar o preço lá, só que ele já abriu aqui, tá vendo? Ó? no gap, exatamente o gap abriu aí, Ó, olha pagou aqui, abaixo. pessoal, isso aqui essa é uma informação importante, ó. Ele já abriu aqui no ponto de venda, ó.
Isso aqui era venda, pessoal. Se ele não vai no alvo, não vai. Vai fazer o quê? Mas aqui é venda. Não tinha. Já estava confirmada a falha. E ele foi lá para o ponto de venda. Só isso que ele fez. Então, mas tudo bem. Vamos levar em consideração que não deu certo e que você não conseguiu fazer os trades. Está tudo bem. Foi um caso que não deu certo. Bom, acabou. Tá bom. Continuemos então agora. Vamos achar outra confirmação para ver agora. Vamos lá. Aí continuamos nessa mesma fibra aqui, pessoal, ó. Continuamos na mesma fibra. Ah, o preço subiu, criou o movimento aqui, cujo alvo é aqui, correto? Sim ou não? Sim. Do Houve meio a para o falha, 5. a confirmação, cujo alvo é aonde, pessoal? Nessa confirmação, falha e nessa confirmação, onde é o alvo? Máxima do 1. Aqui. E aqui também. Ok? Certo? Certo. Então, mais um ponto a nosso favor. Aí o preço subiu. Aonde é o alvo dessa falha aqui, pessoal? Topo do 5, pagar FIBO. Lógico. E a partir daqui, pessoal, ele rompeu aqui. Tá vendo, ó? Rompeu de novo, devolveu, falha para subir novamente, para tentar romper agora. Correto, pessoal? Ou estou falando bobagem? Certo. Né? E nesse dia, Ivan, Nando, já levanta aquele detalhe novamente, né? Que o gap abre dentro do gatilho 1 lá de trás, o gatilho 1 do próprio dia confirma a baixa, e aí teria que ver Isso, alguma coisa, né? Que isso, nos menores que isso, deu isso, essa zebrazinha aqui não caiu, né? Porque com o isso. fechamento Mas a do falha do gap, 120 seria uma confirmação, né? isso. Mas a pergunta, a falha do gap trazia o preço para onde? Mínima do 4 é um ponto de compra. Claro, óbvio, não está aqui, não era fibra de alta, Uhum. micro ali. Isso. O gap falhou e o preço trouxe para o lugar dele. Não é assim? Ou não? É assim. Exato. Muito bem, continuemos. Sim, sim. Aqui, aí houve a outra falha aqui e o preço subiu. Muito bem. Então, só nessa FIBA aqui, nós poderíamos ter feito uma venda, poderíamos ter feito outra venda, poderíamos ter feito uma compra, poderíamos ter feito a venda da abertura, poderíamos ter feito a compra. Tudo com base nessa FIBA aqui. Até que ele criou uma outra. Pronto, agora estamos em outra FIBA. Olha só. Obviamente, né, pessoal, que quando você fala de 120, as nuances do 10 minutos, ela é muito mais complicada, porque às vezes no 10, eles têm os alvos próprios dele, ele tem tudo, né? Então você tem que ficar atento a isso, tá bem? Você tem que ficar ligado nisso, tá certo? Então vamos lá agora. Eu só estou mostrando que quando o 120 confirma, a probabilidade de dar o alvo dele é gigante. Gigante, tá bem? Muito bem. Continuemos aqui. Nossa, agora eu estou nessa fibra aí, pessoal. Olha só. Eu estou nesta fibra aí agora. Então, o que que eu tenho aqui? CF. A CF. Falha. Aonde é o alvo dessa falha, pessoal? Máxima do 2. Do 2, desse aqui, correto? Certo. Não tinha testado nenhum deles ainda, tá vendo? O ACF tem um alvo. João. Esses alvos são alvos de compra, ok? Certo. Aí se cria uma nova FIBO, correto? A minha FIBO não é mais essa, agora passou para ser essa aqui, certo? Somente
Isso. Somente esse cara. Daí tu pega a razão dela, a razão macro e a razão micro, e tem o que aqui? Falha. Uma falha. Já tocando o alvo. Primeiro alvo. É. Muito bem. Agora, a nossa fibo é essa daqui, de baixa. Muito bem, Nando. Então, eu tenho isso aqui, ok? Quais são as fibras que eu tenho aqui, pessoal? Quais são as razões desta queda aqui? Desta queda aqui, onde que está a razão dela? Esse 3 verdinho aí, não. Oi? O 3. Isso, esse aqui, né? E aqui, correto? Nesse caso é o gap. O gap O gap. acabou com a nossa alegria, né? Não, aqui também o gap ele ganhou o 3, confirma, mas ele Não. não chegou aí no alvo dele. Mas ele ganhou o 3, mas não ganhou o 1, né? Ele ganhou o gap, ganhou o 3 e levou o preço para o 1. Falhou, confirmou e tentou cair aqui, não foi? Tem verdade. E aí falhou. Quando terminou o dia, qual a mensagem que eu tinha deste preço aqui, pessoal? Não é um ACF do micro aqui? Isso. Falha de Né? baixo. Falha de baixa. O preço estava com a tendência de vir aqui, não é? Exato. Tudo bem que abriu aqui embaixo, mas o que eu digo a vocês? Enquanto o 120 não fecha, a minha leitura continua a mesma. Obviamente que você ia ter que achar parâmetros para entrar, né, pessoal? Não vai entrar só porque está aqui falando que ele vai lá. Não é isso. Tá bem? Não é assim, não. Eu só estou mostrando que quando há confirmação, há o alvo a ser pago. Tá bem? Só isso que eu estou mostrando. Ronaldo, faz favor para mim. Hum. Coloca a linha no mínimo desse candlezinho aqui atrás vermelhinho, que ele, quando iniciou, eu acho que ele veio testar ele, não? A Aqui? mínima aí. Não, mas aqui não é gatilho, né? Para mim não interessa isso aqui. É um fundo Ele de uma não. fibrozinha. Mas não é gatilho, né? Para mim, tem que ser gatilho. Tem que ter um ponto de gatilho. Aqui não tem nenhum ponto de gatilho. Tem isso aqui, essa mínima, mas não é gatilho. Então, para mim, Não é. não faz diferença. Não, eu não estaria olhando ele. Eu estaria olhando, então, aqui, ou aqui, ou aqui, esse lado aí, mas menos aqui. Ou aqui, sei lá. Mas, enfim. Então, o gap abriu aqui e só foi para cima. Não deu para fazer nada. Então, tá bom, não deu para fazer nada. Então, continuemos a nossa luta aqui. Vamos lá. O que eu fiz aqui, pessoal? Confirmou a alta. Confirmei. Invertei, lógico. A hora que o 10 falha, uma falha confirmada, ele vai subir, né? Muito bem. Então, tranquilo. De novo, funcionou. Continuamos. Estamos nessa fibra aqui. Tá aí. Ok. Subiu. Quando ele fez esta falha aqui, pessoal, está na razão, ó. Ó a razão, a impulsão. Eu falhei e confirmei aqui, Nando. Para onde eu vou, pessoal? Qual é o alvo? Aqui. Certo? Isso. Então, ele veio para o alvo, testou, continuou, ficou enrolando, né? Aqui ficou cheio de historinha. Aonde é o ponto de compra, pessoal, desta fibra aqui? É aqui. Mínimo do 2. Mínimo do 2. O preço abriu aonde aqui, pessoal? Ele abriu aqui, né? Então, aqui, ele abriu aqui embaixo desse movimento aqui. Então, aqui ficou feio para nós aqui, né? Ficou estranho aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tinha invertido, né? Olha, pessoal, presta atenção numa coisa. Ah, não, aqui é FIBO, não é aqui. Tá, esquece. Não casou alho com bugalho aí, não. Então, aqui não deu nada para a gente fazer aqui. Por exemplo, a única coisa que deu para a gente fazer aqui é o quê?
esta falha, essa confirmação e a queda, até aqui, né? Então, se ele rompesse, ok? Sim ou não? Ó, falhei e confirmei, testei e comparei. Eu poderia cair, não poderia aqui, Aí né? era esperar um teste, se ficasse abaixo era venda, não é? É, mas aqui ficou estranho, porque até aqui eu posso comprar, né? Aqui eu posso comprar. Então, aqui a gente ia depender das cibos menores, se eles deu a entrada para tentar romper, e aí não ficou bonito aqui, não, não ficou, não. Então, esquece o assunto aí. A gente está olhando só aquelas coisas que saltam aos nossos olhos. Aquela que você olha e não vê dúvida. Certo, pessoal? Certo. Ele inverteu a tendência aí. Entendeu? É. É. Aqui está invertido o negócio aqui, agora a nossa fibra é essa. Está Digo aí, e eu... aqui. Aqui ele Aham. inverteu, né? Ah, O gap é. aqui. O É, gap aqui ele agora veio. inverteu aqui entre as outras armas nossa, né, pessoal? Que é os 60 minutos, né? Para a gente Certo. saber se confirmou para você comprar, tudo aquilo, né, pessoal? A gente sabe como é que trabalha o premissas, mas aqui é uma falha, mas o próprio 120 a gente está olhando só a própria confirmação do 120, tá? Não auxiliado pelos outros tempos gráficos. Nós não estamos fazendo isso. O propósito desse estudo é mostrar a vocês as falhas confirmadas pelo próprio 120. Tá bem? É só isso. Tá certo? Então vamos Correto. lá. Aí ele subiu, foi lá em cima, desceu, veio aqui. O que que ele faz aqui, pessoal? Falha, confirma. Confirma abaixo. É, tá bom. Continuemos. Vamos lá. Aí, quais são os pontos de compra dessa fibra, pessoal? Aqui, né? Mínima do 3. Certo? Certo. Não preciso nem falar nada, né, Rapaz, pessoal? cirúrgico, né? Não preciso nem falar nada, né? Não preciso comentar com vocês isso. Quando eu faço essa falha aqui, pessoal, as micros, falhei, confirmei, vou tentar vir, não vou? E vim. Subi, falhei de novo. Ah, mas aqui eu rompi para cima aqui, ó. Peraí, ó. Tudo isso aqui, pessoal, é trade, tá? Ó. Eu Deixa eu sinto ali botar, confio. deixa eu botar uma Ah, linha aqui, pessoal, para ver aqui. Aqui ficou lateralizado, né? Ficou bem ruim aqui o negócio, para nós ver. Então, mas vamos eu lá. acho que esse lá na frente aí, lá na frente ele tá Ó, aqui é confirmando a alto. razão, né? Aqui era a razão da micro, né? Já agora, né, pessoal? Isso aqui é a razão da micro, né? Ó, razão do micro. Perfeito, pessoal? E razão do macro tá aqui. Mas isso aqui é micro. Quando o micro se forma, quem paga primeiro, pessoal? O macro ou o micro? Uhum. O micro. Então, se o preço chega no ponto de venda do micro, ele tende a se pagar, não é isso? Sim. Né? Mas todas as. Aqui está lateralizado, né, pessoal? Aqui ficou ruim demais, ó. Quando eu crio esse rompimento aqui, ó, enquanto eu não devolver aqui, eu não vou para baixo, correto? A probabilidade é sempre de subir. Quando eu devolvi e confirmei, eu vim. Mas aí eu falhei e confirmei, subi. Aí não consegui mais vir para cá. Pronto. Aí foi falhando, aqui ficou lateralizado, ficou até ruim de analisar aqui. Tá bom, não. Vamos continuar então a achar as coisas claras aqui. Mas se a gente analisar com detalhes, você vai ver que você está acima do ponto da compra, da venda, então não está caindo, está querendo subir, então está a favor deste movimento aqui. Quando a tendência é alta e a gente tem as falhas, a gente tenta sempre comprar. Você não sabe se o preço vai cair ou vai subir. Tudo que você tem que fazer é pegar a informação do momento, por exemplo, aqui. Achar o 10 minutos e tentar a compra, né, pessoal? É isso que você vai fazer. Correto? Nada diferente Sim. disso. Aqui você vai pegar é o quê? Você vai pegar o quê aqui? Ah, Nando, aqui teve um. Não teve nada aqui. Ah, o gap abriu aqui rompendo o gatilho. Esse aqui falhou o gatilho. Para levar aqui. Ah, Nando, ele testou e continuou em cima. Ele pode cair como pode subir. A tendência é o quê? É alta.
Não vamos entrar em detalhes, pessoal. Deixa lá, deixa as regras, premissas para depois. Vamos só olhar as confluências nossas aqui, que era o propósito do estudo, tá? Não vamos misturar não, senão a gente perde muito tempo. Ó, vamos lá. Continuemos. Eu quero comprar, pessoal, porque a minha FIBO ainda é de alta. Em nenhum momento eu tinha vindo testar o ponto aqui ainda, correto? Então, vamos lá agora. Correto. Aqui nós tínhamos esse movimento que tinha que falhar. Ó, ele falhou. Ele poderia subir aqui. O gap fez uma confirmação para levar o preço em algum alvo. Qual era o alvo, pessoal? Máximo do 2, vermelho aí. Isso aqui, né? Do verde. E esse, né? Os dois. Ó, este e este, correto? Correto. Então, levou para lá, no extremo, deu o Arielzinho, tentou vir, e o que que ele faz aqui, pessoal? A Falhou. falha na razão micro. Não conseguiu passar para vir para baixo. E aí, de novo lá em cima, ele faz o que na razão, pessoal? Confirma. Confirma. Certo, pessoal? Se você não tem as razões, no meio de tanta bagunça de gatilhos aqui, ó. Se você não enxerga a razão da baixa, você não vai enxergar a falha. Você vai achar que o preço vai cair. Né? E não vai nem querer comprar aqui. Porque você não está vendo a tendência e não está vendo a falha. Depois de testar a mínima. Correto, pessoal? Ou estou falando bobagem? Correto. Feito. Então tá bom. Aí o preço cria outra fibra de alta aqui. Com o gap, né? Pronto, a Isso. fibra agora é de alta. Olha só. Tá aí. A nossa fibra. Varada, hein? Hã? Alguém Aí falou o bicho comigo foi aí? uma varada zona pra cima e outra pra baixo. Mesmo Isso. velocidade. Pessoal, quais são os pontos de compra desse movimento aqui, dessa fibra, do gap? Porque aqui tem um gap de alta, né, pessoal? Mínima do Qual é o 2. ponto qual é o ponto de compra, pessoal? Aqui é só teste, tá, gente? Aqui não fala em direção. Ah, é verdade. Não, não, não. Tá certo. Esta é a razão. Bem, eu estava olhando só aqui. Perfeito. Vamos lá. Tá vendo, pessoal? Como a gente erra? É bem assim que a gente erra, né? Aí. Pronto. Então, vamos estudar. Perfeitamente. Rompi. E esse dois aqui, não? Não, mas esse aqui não, ele é movimento micro, né? Esse Mas aqui é na última movimento baixa, não micro. foi isso aí? Não, não, não. A última baixa foi aqui. Esses aqui, ó. Aqui é o micro e aqui é o macro. O primeiro Onde pullback é é a o última baixa, macro. hein? O primeiro pullback o primeiro pullback é o macro e o movimentinho que manda para cima é o micro. Que não é esse aqui, é esse Ah, aqui, ó. tá. Tá Não, bom? porque eu tava olhando assim, ó. Pera aí, deixa eu Ah, pegar uma linha reta aqui. Essa linha aí é fuleiragem demais. Peraí. Eu tava olhando aqui. Tem essa aqui, uhum. essa aqui. Sim, eu entendi. Você Aí está essa pegando essa daqui fibra aqui. Eu sei que você está falando foi a também. última aqui, né? Aham, foi. Aham. Uhum. Só que o movimento que Aí eu levou tava. ele é esse gatilho aqui, ó. É esse aqui, ó, que levou ele para cima. E esse aqui é a da direção, tá? É, foi o Então primeiro, isso que eu aqui, tô ligado. então este movimento aqui, Mike, aqui é o teste dele para subir, que é o movimento micro, entendeu? Sim, no caso da última pernada já Isso, pra dar isso, alta, né? isso, isso. E o outro gatilho é o primeiro O pullback. anterior à última alta, no caso, né? Que quebrou tudo. Isso mesmo. Tá Entendi, bom? entendi.
Então tá bom, vamos lá. Ainda me perco, na verdade, para ser honesto, ainda me perco nessas questões Mas a gente dessas vai, razões macro mesmo, devagarzinho entendeu? você vai Mas compreender. eu fico um pouco perdido. E olha aqui, pessoal. Vamos botar uma linha para ver se deu confirmações aqui para a gente poder vender isso aqui. Não sei. Não, ele devolveu um cabelo de, de sapo aí. Não deu a confirmação como a gente queria aqui, né? Muito bem, mas aqui ele fez a confirmação. Aonde era o alvo desta falha aqui, pessoal? Mínima do 2. Claro, a razão micro. Razão meio, isso. Cara, isso aqui, pessoal, não tem coisa mais perfeita do que isso, rapaziada. Me perdoem, mas não tem. O que acontece aqui, pessoal? Ou aqui já na razão dessa baixa? Já faz, devolve e confirma. Devolve e confirma, né, pessoal? Ó, aqui já era certeza que o preço ia se mandar, né? Vamos continuar. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Aí eu pergunto, pessoal, dá para duvidar das falhas confirmadas? Eu estou falando de 120, pessoal. Aonde você vai ter toda uma fibra de 10 minutos para te auxiliar na entrada. E ainda você vai ter um 1 minuto te auxiliando no refino. Entenderam? Olha aqui, continuemos agora. Aí veio, fez a falha. Aqui. Olha aqui. O gap fez o que aqui, pessoal? Ah, não, o gap abriu aqui em cima. Não fez nada aí. Ele só abriu lá em cima. Fez uma falha, daí o gap abriu. Eita. Quando ele fez essa falha aqui, pessoal, ó. Essa falha aqui. Nós tínhamos um alvo, não tinha? Com ela. Quando ele confirmou, testando aqui. O alvo não era aqui? Embaixo? Ou aqui, que não havia tocado ainda? Esse aqui não era um pullback para levar o preço lá no ponto de venda, pessoal? Para vir para o ponto da compra? Né? Ou não? Hã? Isso aqui, isso aqui não é uma falha confirmada? Não é? Um gatilho, um rompimento, uma confirmação. A falha nossa não está nesse cara aqui, pessoal. A nossa falha está aqui, ó. Ele já havia testado aqui e se mantido e confirmou rompendo. Obviamente, se aqui der entrada nos menores, é que aqui ele abriu com gap verde, né? Já devolvendo aqui, né? Quando esse gap verde abriu aqui, em cima, ele estava me dizendo o quê? Ele poderia vir testar aqui, mas ele veio primeiro para baixo, certo? Ele desceu o sol. Não foi lá testar. Se eu tivesse operando esse dia aqui, certamente eu ia pensar, bom, ele vai querer ir lá. Ele Você vai ia querer ir pensar, lá. você ia pensar que ele ia subir para pagar FIBO, Nando? Porque já Eu deu alvo ia, embaixo? eu ia pensar que ele ia testar aqui, para depois tentar vir, que se ele falhasse aí, que ele ia pagar fibra. Ele ia testar lá, ia vir testar aqui, para depois querer subir. Isso que eu ia pensar. Obviamente, pessoal, que eu não estou vendo aqui nenhuma fibra de diário, nada. Só estou vendo as confirmações do 120. Qual é a confirmação, Nando? Rompi, confirmei, vim para o alvo. É isso que eu tô vendo. O gatilho rompido foi esse, ok? O alvo
era sempre a razão dele, ou a mínima também, né? Obviamente. Mas enfim. Mas não ficou bonito, Cizenando. Ele não foi testar para cair e eu não consegui vender e tá tudo bem. Continuemos aqui. Vamos lá. Aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo. Isso aqui não poderia ser uma falha para subir, pessoal? Claro, né? Sim. Confirmado, né? Poderia ser uma falha para subir. Agora, se eu colocar um gap aqui, né? Já dificulta a nossa querer comprar, não dificulta? Porque isso aqui é um gap e o gap devolveu o gatilho aqui. Não é Aí ele verdade? falha o, aí ele falha o gap para Ele cair. falha o gap, né? Então fica complicado aí, né? A gente fica sem saber o que fazer. Não confirmou nem para baixo nem para cima, então fica difícil aí. Não dá muito. Ó, aí continuemos, pessoal. Vamos achar só as falhas que a gente se propôs aqui. Não vamos estudar cada caso, não, senão a gente perde muito tempo. Aqui, pessoal. Vamos lá. Ó, eu não tinha testado ainda aqui, ok? Rompi a razão, confirmei. Aonde é o alvo dessa falha, pessoal? Mínima dos 5. Mínima. E ele veio e rompeu. Confirmou. Queda. Pronto. Queda. Vamos lá. Ó, rompeu, confirmou, caiu. Tá bom. Vamos continuando. Vamos lá. Aqui, o que que nós temos aqui? No outro dia. Nós temos este movimento aqui, ok? Vamos botar uma linha aí. Esse aí é o nosso ponto de observação. Certo, pessoal? Esse é o nosso ponto de observação aí, hein? Vamos lá. Que frio, né? Nossa, tô com 2 blusas, tô com frio aqui dentro. Fora também. Olha só, pessoal. A FIBO. Aqui nós temos um gap que abriu aqui, né? Mas o gatilho está aqui. Ok. Ai, ai, aqui confirmou que vai cair na abertura do dia seguinte, correto, pessoal? Então, isso aqui era uma confirmação. Na minha cabeça, o preço iria cair. Eu estaria vendendo aqui, como eu sempre faço. Aqui, certamente, teria o que aqui, pessoal? Uma fibra do 10 minutos com um gatilho aqui que daria a nossa venda, possivelmente. Espera a fibra do 10 falhar pela leitura inicial e vem. Olha aqui, pessoal. O preço veio na falha confirmada, mas olha a bagunça que ele fez aqui. Lateralizou, ficou o dia inteiro praticamente lateralizado aqui, né? Aqui, por exemplo. Ah, Nando, eu rompi, confirmei, tentei cair. Rompi, confirmei, tentei subir. Não fui. Devolvi de novo. Confirmei, rompi aqui, confirmei, caí. Fiz um arroz com feijão. Subi, não. De novo fui testar a razão. Ó, e aqui, pessoal, o preço poderia ter ido aonde? Qual era a razão? Não, a razão é aqui mesmo, né? Ele não rompeu, não. É aqui Isso. mesmo. É, foi lá no ponto de venda dessa fibra aqui, ó. Fez o quê? Para ir lá no ponto de venda. Tchup. Perfeito, isso aí, deu. Foi no lugar exato. Foi no lugar exato, né?
Fazer um macro. Ó, aqui você faz o trade do alvo, da venda, e ainda faz o trade da impulsão. Correto, pessoal? Se você entende as FIBOS, né? Senão você não vai saber disso. Não adianta. Você tem que treinar essas leituras. Nando, vai ter momentos que vai ficar difícil da gente entender e a gente vai errar? Vai, pessoal. É claro que vai. É claro que vai. Imagine que aqui é um tempo de 120, pessoal, e a gente tem dificuldades, né? Ainda encontra dificuldade de enxergar. Agora, imagine você num tempo menor ainda, que esse 10 que você opera, o refino do 1. Olha quantas variáveis que ele vai te apresentar para você poder fazer os seus trades, né? Entendeu? É complicado, pessoal, não é simples não. Por isso que eu acho que ou você estuda para aprender e se dedica para aprender, ou você não vai conseguir no day trade. E não é só este operacional não, pessoal. Qualquer um, qualquer operacional sério e assertivo, você precisa de dedicação para aprender. Não adianta. Ó, por exemplo, aqui. Agora eu estou nessa FIBA aqui. Pontos de venda. E aqui, correto? Quando o preço abriu, ó, fechou aqui. O que é que eu tinha feito aqui, pessoal? Quando abriu o preço? Um arroz com feijão para cair, não é? Isso é a Isso. razão que eu não mudo a minha ideia até que o 120 fecha. Para mim, quando ele me dá essa mensagem, pessoal, eu estou esperando a subida e a falha para vender. Entenderam? Ok? Já O estava alvo é confirmado, né? onde? O alvo era Máximo, onde, pessoal? Aqui, máximo né? dos 5 aí. Isso. Isso. Tudo a gente sabe onde é TF. os alvos, pessoal. Tudo a gente sabe. Aqui embaixo. Aí o preço parou no ponto de compra. Rompendo aqui. Aqui a gente vai usar as armas que nós temos para saber se o preço vai subir de novo, porque ele poderia sim vir testar aqui, viu, pessoal? Só que daí o micro tinha que falhar para ele subir lá, né? Obviamente. Tá certo? Daí ele não subiu, caiu, deu alvo, rompeu, confirmou e caiu. Aí, no dia 27, criou esses pontos de venda. Subiu no ponto de venda, falhou, confirmou e caiu. Aí já acabou o mês, pessoal. Tá bom. Era só fazer esses 2 meses para a gente não ficar muito tempo. Agora eu pergunto, pessoal, depois de um backtest assim, o que vocês acham das falhas com confirmações? Não são top, pessoal? Essa questão das razões, eh, não é um negócio fabuloso para a gente assimilar isso e fazer os nossos trades com calma, pessoal? Hã? Essa mesma ideia que eu passei aqui para vocês, é a mesma ideia, pessoal. A gente vai usar ela na pré-análise, vai usar ela nas fibras de entrada e nas fibras de refino. É só aguardar. Quando não dá, não dá. Quando não é possível, não é possível. Quando fica muito lateralizado, a coisa enrosca para todo mundo, não só para nós, para qualquer um que está operando aqui está enroscado. Você nunca sabe se ele vai ficar lateralizado, o que ele vai querer fazer, né? A gente nunca sabe. O que a gente tem que fazer é o quê? É pegar a informação e pensar. Enquanto ele não passar daqui, ele não vai subir. Enquanto ele não passar daqui, ele não vai cair. Pronto. Então, tudo que você faz aqui tem alvo, tudo que você faz aqui tem alvo. Não é isso? Isso mesmo, perfeito. Né? Então, você não pode se deixar impressionar por tudo isso aqui. Põe a linha onde tem que estar, olhando a razão, e espera. Se ele rompe, ele tem o alvo.
Se ele rompe, ele vai seguir. Pega a fibra que ele está trabalhando, pega a razão da fibra e aonde ele vai lá no alvo dela. Entenderam? É isso, pessoal. O premissas é assim, desse jeitinho. Simples de entender depois que você aprende. Tranquilo para operar, porque ele não vai, ele só vai permitir que você entre quando acontecer as formalidades que tem que acontecer. Elas são visíveis, elas são objetivas, desde o momento da análise até o momento da entrada e até o momento do refino da entrada. Não tem mais ou menos, não tem acho, não é assim. Entenderam? Não é assim. Até quando você adianta uma operação, você tem uma regra certa. Tem que estar no extremo da razão da venda ou da compra. Senão você não pode adiantar uma entrada. E a entrada nesses pontos tem que ser confirmada na FIBO que você está trabalhando, do 1 minuto, por exemplo. Então, as regras estão muito bem expostas, as diretrizes são muito bem colocadas, são escritas e são lá, você tem que assimilar elas, treinar elas exaustivamente, treinar e enxergar elas para acostumar a sua mente a não ficar duvidando, porque se ficar duvidando e deixar você com medo, você não vai conseguir, não adianta. E você só vai perder o medo se você se acostumar com aquilo. Entendeu? Só vai perder o medo se você se acostumar. Se você tornar aquela visão um hábito. O hábito, pessoal, faz a gente trabalhar sem pensar. O hábito, automaticamente, quando você enxerga a falha, você está tão acostumado com essa falha que você já traçou a fibra do 10 e está esperando a falha dele para fazer a venda. Quando acontece, você faz. Entendeu? E a cereja do bolo é essa confirmação, né, Nando? Vamos só botar aqui uma coisa aqui, antes da gente encerrar. Ó, eu vou botar aqui, quando começou o dia, ele abriu aqui, então eu tinha uma fibra de alta aqui. Vamos pegar o 10 minutos aí. Vamos lá. Vamos pegar o 10 minutos para enxergar aí o que aconteceu aí. Qual fibra que nós estávamos no 10 minutos? Nós havíamos, isso aqui ele só desceu, danado. Nós havíamos invertido a fibra, né, pessoal? Ó, ok? Havíamos invertido ela. Retorno muito fácil. E aqui, quando inverteu, ele só foi levar lá para cima para o alvo da venda, né? Aí tinha que esperar a falha, né, pessoal? Não tem jeito. Aí você fica nervoso. Nando, eu não consegui comprar, meu pai do céu, Nando, olha só, eu não consegui comprar, cara. Ele só foi, depois ele só desceu, Nando, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Aí você conseguiu vender. E aí você bateu a sua meta, do mesmo jeito. O gap aí também inverteu, né? Sim. A fibra era essa, né? Mas o que eu quero dizer? De repente, não foi possível fazer essa entrada aqui, né? Não foi possível, de repente. Até que eu rompi a fibra de alta, que era aqui, correto? Nesse caso, ele confirmou em cima, né? Você não Testando. compraria, né? Hã? Você não compraria, não. Ele confirmou lá em cima, né? Ele rompeu na fibra de alta e confirmou com 1, mas ficou muito alto, né? Para comprar? Ou Não, valeria pelo. vai depender dos 5 minutos, né? Se ele me desse a oportunidade, eu ia tentar comprar sim, obviamente. E o alvo da Por quê? razão estava lá em cima. Porque isso aqui, pessoal, isso aqui é exceção, viu? A norma, a lógica disso aqui é isso aqui, ó. Isso aqui é muito raro de acontecer. Não é toda hora que acontece isso aqui, não. Esse Vzão aqui para baixo aqui. Não é assim, não. Sempre que você tenha fibra de alta, você tem que acreditar nesse movimento aqui, ó. É, tentativa dela. Lógico. Fernando, Se chegou aqui os 5 minutos, me deu a oportunidade, nesse ponto de compra aqui, se ele me desse a oportunidade, eu ia comprar.
Tranquilamente, eu ia tentar comprar. Óbvio que eu ia. Tá certo. Mas aqui, pelo jeito, não deu, não. Deu E aqui não. embaixo, ele rompeu aqui, confirmou, pronto. Bati a meta do mesmo jeito. Ah, não consegui vender, Nando. Então espera o ponto da venda, espera a falha, espera a confirmação e bate a meta do mesmo jeito. Será que é difícil esperar os pontos, pessoal, assim? Ah, nunca vai acontecer, Nando. Cara, acontece todo dia, toda hora. Pelo amor de Deus. Coloca uma linha bem aqui, não, no 18. Aqui, pessoal, tem outro jeito de entrar, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui. O que que eu falei aquela hora para você, ó? 120, ó. O premissas, pessoal, ele dá as oportunidades para gente, tá? O que que eu faria aqui? Eu estaria olhando para cá. Eu pego aqui, Com a razão aí, né? é lógico, e vejo se ele O, está no, passando. Eu vou aqui dentro e vejo aonde está o gatilho do 10 minutos aqui dentro, ó. Veja aqui onde é que tem o gatilho, dentro daquele gatilho lá do 120, né? Aquele 120, ele terminou aqui, ó. Logo, logo, ó, esses são os movimentos dele, estão vendo? Ó, os movimentos são bem claros, ó. Aí pega a razão do movimento que ele está trabalhando, por exemplo. É o que eu faço, pessoal. Soft, põe lá. Aqui e aqui. Ó, estão vendo aqui? A razão micro e a razão macro. Estão vendo isso? Sim. Ó, aonde que ele foi? É na razão, pessoal. Não adianta. Ah, Nando, esticou demais, não deu. Ah, 1 minuto não fez o que tinha que fazer. Ah, não sei o quê. Tá bom, tudo certo. Não precisa entrar aqui. Espere ele romper, confirmar e entra. Não precisa fazer esse trade aqui. ô, Nando, mas quando abre com a gap sim, a gente já fica pensando que vai subir até lá o ponto de venda, né? Isso, exatamente. Que seria naquela razão do 120. Isso mesmo. Isso aí. E lá você tem que esperar essa fibra falhar. Agora, você tem culpa ou você tem gerência de botar em aonde vai ser a falha? Você não tem isso. Você tem que esperar ela acontecer. E ela aconteceu aonde? Só aqui. O que você pode fazer? Nada. Ou arrisca, ou espera acontecer aquilo que eu falo 1000 vezes. Espera acontecer. Quando acontece, faça o seu trade. Meu Deus do céu. Pessoal, você tem várias chances. Rompeu, confirmou, pega a FIBO do 10. Aqui já foi, né? Já está confirmado pelo 10 aqui. Mas foi aqui embaixo. Pega aqui, pega a FIBO do 1, aguarda a falhinha e entra. Simples. Espera o ponto extremo do 1 minuto, se você está com medo, se o stop é grande. E entra. Ah, não, o ponto extremo é lá em cima, ele testou só no primeiro e não foi no outro. Então, pega a meia mão, coloca no primeiro, vê se ele vai lá no segundo, se for, coloca a mão, o resto da mão. Pronto. Resolve o problema. Ou espera, se ele não for, não entra. Também é outro. Mas é você que vai decidir o que você vai fazer, como você vai fazer e o jeito que você vai fazer. É você que vai decidir. Não tem como eu falar isso. Entendeu? Não tem como falar isso. Né? Mas se você tem a leitura macro aqui, você tem a informação do 120, você não pode ter medo de fazer os trades, pessoal. Não pode. Aqui teria uma linha do 120 aqui, ó, para mim vender, ó. Vamos ver se 1 minuto deu a venda nessa linha. Vamos botar uma linha aqui. Vamos olhar. Tá Uma no Fibo, antecipa. tudo que subir aí é para a tendência é vir pagar ela. Ó, sim. Ó, vamos no minuto ver se lá em cima ele deu a oportunidade de antecipar uma operação. Vamos ver. Ixi. Ué? Pela data, acho que não vai puxar 1 minuto, hein? Ah, é, não vai puxar, não. Puxa, não puxa não. Puxa, puxa sim.
Não, estamos em janeiro já, né? Opa, Puxa, não. sim, eu tô fazendo um replay de 2022. O meu não tá puxando, não, cara. Quando eu faço assim, aí eu coloco para iniciar lá no. Aí ele puxa todos os tempos. É, mas não tá puxando. Tô Só que aí fazendo não tá no novembro de replay. 2022. É que aqui não Mas tá aí no replay, né? não tá Eu no não tô com replay, replay Rogério. aqui, ó. Ah, tá, é verdade, verdade. Desculpa Não, aí, não puxou, gente. não. Aham, não, não puxou, não, pessoal. Esse prof tá travando ultimamente, cara. Ele tá, assim, fazendo... Tá embaçado. Pra fazer replay também não aparece as Tá lá datas. embaixo, lá na daí, ó. Puxou sim, ó. Ah, não. Não, aqui é Não, é 120. 120. Eu voltei pro 120. É. Mas, enfim, pessoal, o que eu quis mostrar a vocês foi uma maneira de você estudar, de você saber, de começar a confiar nas razões, entenderam? Entender qual é o sistema do premissas, como que ele funciona. Tudo tem uma razão para você fazer um trade, né? Tudo tem uma razão, tem um ponto, tem um alvo, tem uma confirmação, tem um refino, com ou sem confirmação, né? Tudo isso tem no premissa. Tem como você antecipar uma operação nos extremos, você sabe onde é o extremo, descobre a fibra, descobre a razão, descobre o extremo. Cara, tá aí as armas, meus amigos, as armas estão aí. Basta que a gente saiba manuseá-las de acordo. E para isso a gente precisa, precisa educar a mente. Você não vai conseguir educar a mente se você quiser ganhar dinheiro junto com o aprendizado. Você não vai conseguir. E se conseguir, vai demorar muito mais do que o padrão. Se é que vai conseguir. Essa é a minha opinião. Agora, a minha opinião não é uma verdade absoluta, né? Cada pessoa tem um jeito. Então, Ô, Nando, pode tirar só uma dúvida? Eu não lembro se você já comentou aí nesse gráfico de 120 do gap ali. o quê? Saiu bem na hora. Esse gap do 120 aí confirmou que ele ia subir para testar lá em cima, né? Qual o gap? Aquele Aonde? lá que você tava lá atrás, onde que você tava? Aqui. Voltou, sumiu de novo. Aqui. Esse aqui, ó. Vou colar a seta lá. Aí, Sim. esse gap aí. Esse gap aqui confirmou que esse teste lá em cima, lá naquela razão do Não, ele 5 não ali. confirmou, ele só insinuou, porque ele poderia muito bem cair daqui também. Ele Ah, por só causa desse teste aqui. insinuou que poderia ir, mas veja onde que ele está aqui, ó. O ponto de venda é aqui, ó. Eu pensei no arroz e feijão aí, mas não é arroz e feijão por causa do rompimento aqui do 4, né? Não, mas É, ó, a insinuação está aqui, ó. Aqui é o ponto de venda, aqui. ó. Bem aqui que ele caiu, ó. Verdade, subiu lá de intrometido Ó, o mesmo. movimento micro, ele foi testar, parou, né? Sim, E, eu pensei que o gap aí e poderia ser uma. Ah, ele vai lá no ponto de teste lá, porque não aqui, tinha pessoal, testado ainda. quando ele abre aqui, ele abre no ponto de venda. Só que quando ele abriu aqui, o 10 inverteu a FIBO dele, não foi? Então a Foi inversão do 10 exatamente. levou para o alvo da venda lá em cima. Lembra? Quando o 10 inverte, ele leva para o alvo. Sim, vira Sim. tendência, né? Aí ele vira a tendência. Você tem que esperar o 10 inverter a tendência para ir a favor do 120. Perfeito. Aí quando o Por isso 10 até que ele foi faz, testar lá, né? é que esse dia aqui ele simplesmente despencou, né? Então aí ele não fez aqueles movimentos que tem que fazer, padrão que ele faz, né? Aqui foi Sim, porque um a gente dia, podia pensar até que vinha aqui para depois subir de é, volta. isso, toda fibra que sobe, ela tende a fazer isso. Ou ela falha assim, ou ela falha invertendo. Não é assim, pessoal, que a gente faz? Exato, exato, exato. Então ela resolveu falhar invertendo. Aí o que que a gente pode fazer? Nada, né? Tem que Fica só olhando, obedecer, né? tem que obedecer aquilo que o mercado faz. Não adianta você querer pular no meio do caminho, né? Querer dar uma de valentão aí que não vai dar certo, não. Né? O mercado Um adora dia gente dá valente. certo, outro dia stop. Exatamente. Aí cadê onde fica a nossa consistência, pessoal? Né? Vai pro brejo. Vai pro brejo, né? Eu não quero me estender, não, né? Mas olha, né, pessoal? Foi testar, ó, a razão da baixa.
Enquanto não faz isso, pessoal, não adianta. Isso aqui é como se fosse 1 mais 1 é 2 e pronto. Certo, pessoal? Era só para mostrar isso para vocês. Maravilha, Quero dá tempo de um agradecer. replayzinho aí, Nando. Não, não. Tem um filme na agulha ali para assistir agora. Vou dar assistir um Aí filminho, sim. agora. Dar uma descansadinha. Falei, não, vou fazer um backtestzinho pro pessoal de meia hora. Mas nós já estamos mais de 1 hora aqui, pessoal. Parece meia hora, Tu mas Maravilha. já é olhou mais de pra uma amanhã, hora. Nando? Tu não tá operando esses dias? Não, estou operando, mas eu não vou fazer a pré-análise, pessoal. Deixa vocês. Vocês sabem como é que tem que fazer. Vocês sabem. Olha, é isso que eu fiz aqui com vocês agora. Ó. O que eu fiz com vocês no 120 é a pré-análise que vocês vão fazer amanhã. Não tem mistério. Não tem mistério. É só olhar, pegar a fibra e ver o que está fazendo. Obviamente, né, pessoal? Aqui para vender, qual é as razões? Está aqui, ó. Macro, micro. Pronto. Está feita a pré-análise. Esse gatilho vai subir ou vai cair? Olha para o 60. Pega a fibra do 10 e trabalha ela. Se é para baixo ou é para cima. Se der compra, sabe onde é o alvo. Se der falha, sabe onde é o alvo. Pronto, acabou. Não tem Pronto. mistério, pessoal. Não tem mistério. É todo dia do mesmo jeito. Não tem. Não adianta. Vê aonde abre. Ah, o 10 inverteu a fibra para subir. Onde é o alvo? Aqui, aqui. Pronto. Deu para entrar? Entra e vai. Chega lá nesses pontos. Ah, Nando, o 10 começou a fazer falhas. Pronto, pessoal. Mas tem que esperar o 10 fazer, pessoal. A operação é pelo 10. A análise é pelo 120. Só isso. Certo, meus amigos? Show Bom de bola, demais. Nando. Obrigado mesmo. Tá bom, Beleza demais. rapaziada? Valeu Isso é uma demais, coisa. obrigado. Se ele romper para cá, ele cria um novo fibrozinho que se inverter, né? Você já sabe, né? Então tá bom, rapaziada. Fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser, tá bom? Valeu, Nando. Valeu, Tchau. galera. Boa Beijo. semana a Tchau, todos tchau. aí.